fala muito alto, não fala muito alto. Não gosto. Sou eu. Eu fiz o microfone. Louça, tá. Um lugar que tá mais confortável aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre quanto Deus usou de misericórdia comigo. Anos atrás, sobre coisas que... Bom, resumindo, desde a minha infância eu tive certos acontecimentos que me fizeram crescer praticando coisas que eu não sabia o que significava. Bom, eram coisas que uma criança ela não tem noção do que significa, mas aquilo me causava dano e eu fui vivendo até e crescendo e chegar na minha adolescência, aquilo tudo voltar sobre mim. E quando voltou sobre mim, eu realmente não conseguia mais parar. Eu fui fazendo coisas em cima de coisas erradas, depois de ter obedecido a Deus, depois de ter me batizado. E tudo aquilo me gerou muito problema na minha alma. Eu comecei a ficar, como vários adolescentes ficam, né, com depressão. Comecei a me afastar de Deus. E todos esses anos da minha adolescência, Deus esperou por mim ali, porque Ele sabia o que Ele tinha, o que Ele tem para a minha vida. Até hoje, Ele está trabalhando em mim, mas quando Deus começou a trabalhar em mim, eu estava certamente inconsciente, só que eu achava que eu nunca ia conseguir parar com aquelas coisas. Mas foi Deus que me ajudou a parar. Bom, esse é um longo assunto, mas quando eu comecei a voltar a praticar coisas que na verdade foram ficando mais intensas para mim, eu tinha 13 anos, e depois fui me afastando de Deus, aconteceu um acontecimento de alguém que eu amo muito falecer durante esse tempo, então tudo aquilo foi me fazendo me afastar de Deus e voltar para as coisas do mundo. E na verdade eu comecei a escolher meus próprios estilos musicais, eu comecei a escolher as séries e tudo aquilo que eu queria assistir foi fazendo que eu fosse influenciada. Eu comecei a ser influenciada com tudo aquilo que me fez me afastar cada vez mais de Deus. E eu não sabia que eu estava me afundando, ficando longe de Deus, mesmo ainda indo para a igreja, eu continuava distante. Eu não estava ali 100% para Deus mais, eu não estava lendo a Bíblia, não estava mais de coração, minhas orações não eram como antes. Eu acredito que eu até comecei a parar de orar direito ali. E eu acho incrível, assim, a paciência de Deus e a misericórdia de Deus na nossa vida, porque Ele já sabe tudo. E aquilo que a gente vai passando é só Ele muitas vezes permitindo. Tem coisas que Ele não queria que acontecesse, a gente vai atrás buscar aquilo que é longe, tá longe da presença dele, mas no tempo determinado que Ele tem para cada pessoa voltar, a pessoa volta para os braços dele. E é, assim, muito mais maravilhoso, porque o amor do nosso Pai realmente é incrível, é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas que eu tente falar, parece que não soa verdadeiro, é porque é só cada um passando aquilo para entender. Resumindo tudo o que eu queria falar aqui hoje é que Deus não só me perdoou, como ele me levou de volta para a presença dele e me fez perceber que a presença dele era tudo que estava faltando na minha vida. E por mais que eu não entendesse, por isso que ele teve misericórdia de mim, me libertou das coisas que eu estava praticando de forma sobrenatural, como já falei no outro vídeo, porque foi de uma forma que eu realmente não conseguia parar com aquelas coisas. Se ele não tivesse me libertado, intervindo, eu não ia parar nunca, igual várias pessoas no mundo estão vivendo. Enquanto Deus não põe ali enquanto Deus não coloca ali uma barreira, eu não sei como dizer isso, mas enquanto Deus não coloca um fim naquilo que a pessoa está praticando de alguma forma, a pessoa ela continua fazendo descontroladamente, e a carne pede, ela vai fazendo mais e mais, e não tem fim, e nunca tem fim mesmo, porque a pessoa nunca se preenche com as coisas certas, porque essas coisas não preenchem a alma. Tudo que Deus teve comigo foi muita paciência, amor de pai, longanimidade, que nem fala na Bíblia, longanimidade dura para sempre. Ele já sabia o que tinha pra mim lá na frente e me preservou. Teve uma palavra que Deus falou uma vez que Deus estava reciclando de alguma forma. Eu não sei dizer o que quer dizer isso, né, da presença de Deus, mas com certeza aquilo que sobra, Deus faz ser melhor. Se a gente atrapalha os planos dele, depois ele pega aquilo que sobra de nós e faz ser melhor do que antes. Deus me libertou de cada coisa que eu tava praticando, assim, em partes. Eu posso dizer que foi em partes. Num tempo foi uma coisa, depois no outro tempo que foi no ano de 2020. Aquilo que sobrava ainda em mim, no qual eu não conseguia parar. E foi sobrenatural, porque ele tirou de uma vez. Eu não conseguia praticar mais. Eu, graças a Deus, porque depois desse período do ano de 2020, o que Deus foi fazendo na minha vida foi sobrenatural dali em diante. Ele me colocou numa jornada, eu acredito, de busca, em oração, em leitura da Bíblia. Eu comecei a ler de verdade a Bíblia
do começo do Velho Testamento e Novo Testamento. E eu tô até hoje lendo, eu não terminei a Bíblia até hoje, mas eu comecei a ler o começo, o fim, né, do Velho Testamento e o Novo Testamento, e depois comecei a ler no meio. Eu acho que comecei por Jó e tô lendo até hoje. Desde aí, então, eu fiquei de 2020 até esse ano. 6 anos que Deus tem trabalhado em mim e eu sou muito grata a Deus por isso. Porque se não fosse Ele para intervir lá atrás, eu não sei o que seria de mim. Agora eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, com a minha cabeça, com tanta coisa que depois que eu parei, eu vi as coisas pioraram. Aquelas coisas que eu via, elas pioraram, elas ficaram tipo pior. Mas coisa escancarada de sujeira, coisa maligna, de trevas e tudo mais. Que Deus, ele teve um tempo determinado e mostrou realmente na minha vida que o tempo tinha chegado ao fim. Aquele tempo de ficar livre do jeito que eu achava que era bom, porque na verdade eu estava sendo aprisionada. E eu realmente não tinha paz e não tinha como ficar bem. Eu ficava depressiva, eu ficava realmente muito mal. Pra finalizar esse vídeo, não ficar muito grande, Deus, ele me libertou das minhas vontades, daquilo que eu não tinha capacidade sozinha. Me deu perdão, da qual eu achava que eu não merecia, e realmente eu não merecia, ninguém merece, nenhum de nós merece. Só que ele, por amar muito a nossa alma, ele perdoa. E depois a gente tem que continuar lutando, né? Porque não vai ser perfeito, a gente vai continuar precisando se arrepender até o fim. Mas aquilo que ele faz é realmente para ser duradouro. Porque no tempo certo de Deus, ele vai fazer aquilo que falta ser feito na nossa vida, porque é o plano dele que vai se concretizar na nossa vida. Por mais que a gente tente buscar os nossos planos, nossas vontades, é a dele. É a vontade dele que vai. É a vontade dele que vai prevalecer. A mensagem final que eu quero deixar com a mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo pra vocês é: você pode estar passando por alguma coisa que tá difícil de largar. Se você tá nesse lugar que nem eu tava, coisas que você sabe que é desde a infância, que te persegue desde a infância que você vive, ou que é alguém da tua família, e você nunca conseguiu largar disso, pode ter certeza que se você clamar por libertação, tiver interesse de verdade em estar com Deus, vivendo os planos dele, o propósito, ele vai te libertar no momento certo, você vai conseguir ficar livre disso. Porque foi isso que aconteceu comigo. Isso que eu posso dizer que ele faz. Se ele fez pra mim, ele também pode fazer pra quem ele quiser. Sou melhor do que ninguém. Você também pode chegar lá. Então, se você gostou desse vídeo, eu te encorajo a dar um like. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra me encorajar a continuar postando os vídeos. Compartilha com alguém que você acha que pode ser relevante. Até mais. Ai, não. Pois é. Quebrou. Eu tomei água antes de começar, então agora no final.